A biografia do autor. José Maria Eça de Queiroz nasceu no dia 25 de novembro em Portugal, na cidade de Varzim, e faleceu em Neuilly-sur-Seine, na França, no dia 16 de agosto de 1900. Seu pai era um brasileiro, chamado José Maria Teixeira de Queiroz, e sua mãe era portuguesa, chamada Carolina Augusta Pereira de Eça. Ele acabou sendo criado pelos avós e sua infância foi longe dos familiares. Estagiou numa universidade do Porto e entrou na Universidade de Coimbra em 1861 e licenciou-se em 1866. Esteve em contato com o movimento estudantil liderado por Antério de Quental e Teófilo Braga. Após sua formatura, foi para Lisboa viver com seus pais. Mas, de fato, iniciou sua carreira literária em 1867 e publicou a série Notas Marginais no Boletim Português. Em 1869, como jornalista, participou da inauguração do Canal de Suez, no Egito, e ocorreu posteriormente a publicação de O Egito. Mudou-se para Leiria e exerceu funções de administrador do conselho e, em 1871, juntou-se ao grupo de estudantes cenáculos, que pretendia realizar reuniões públicas. No mesmo ano, esse e Ortigão criaram o mensal As Farpas, publicando as críticas bem-humoradas sobre a realidade portuguesa, como seus costumes, intuições e partidos políticos. Em 1872, começou a trabalhar como diplomata e é nomeado cônsul em Havana. Em 1874, é transferido para o Conselho de Newcastle, em Tyne, na Inglaterra. No ano de 1875, publicou O Crime do Padre Amaro, inspirado na época em que esteve em Leiria. O romance representou o marco inicial do romantismo em Portugal. Nele, Eça faz uma crítica na vida portuguesa, mostrando a corrupção do clero e a hipocrisia dos valores burgueses. Em 1878, foi transferido para o consulado de Bristol, na Inglaterra. Neste mesmo ano, publicou O Primo Brasílio, em que colocou como tema o adultério, focalizando a decadência da família burguesa da época. Em 1885, em Paris, visitou o escritor francês Émile Zola. Casou-se com 40 anos em 1888 com Emily de Castro Pampola Rezende, jovem de família aristocrática. Após isso, tiveram 2 filhos. Em 1888, foi nomeado cônsul de Paris e publicou Os Maias, dando início a uma nova fase de sua carreira literária. Pondo de lado os fatores da realidade, passou a cultivar princípios morais, mostrando que o valor da existência existe de forma simples. Foi a partir desse momento a famosa Casa de Ramírez e a Cidade em Montanhas, a história de Suave Milagre e a biografia religiosa. Os exemplos de suas principais obras, de Eça de Queiroz: O Mistério da Estrada de Sintra, 1870, O Crime do Padre Amaro, 1875, A Tragédia da Rua das Flores, 1877 a 78, O Prêmio Brasílio, de 1878, O Mandarim, 1880 e A Relíquia, de 1878. Essas são algumas obras dele, mas tem várias outras também. Foco narrativo. A história é narrada em primeira pessoa por um narrador observador. Trechos retirados do texto. Eu tinha 7 anos e lembro-me de ter visto no pátio, no outro dia, uma senhora alta. Nunca me foi dado percorrer os lugares santos da Índia em que o Buda viveu. Caracterização da época que se passa a história. O contexto que são inseridos é em Portugal no século XIX, que teve como grande influência o realismo, e nos mostra as críticas que eram feitas sobre a sociedade portuguesa que só gostaria de viver de aparências como a religião, no caso o catolicismo, e a monarquia no sistema colonial e estavam em uma forma de decadência. Caracterização do tempo e do espaço. A memória de Teodorico Raposo melhorou e ele retomou as memórias de sua infância por um período psicológico. Já órfão sobre os cuidados da sua tia em Lisboa, ingressou na faculdade de Coimbra e passou a empreender a sua viagem à Terra Santa, ambiente principal onde se passa a maior parte da narração da história. O tipo de discurso utilizado na obra. O tipo de discurso utilizado na obra é o discurso indireto, pois existe a presença de um narrador e é ele quem narra e fala as reações dos personagens e locais. Caracterização física e psicológica dos principais personagens. Teodorico Raposo é conhecido como Raposão, é o narrador da história. Sobrinho de Dona Maria do Patrocínio, é muito complexo. Teodorico não é um personagem previsível, porque ele é capaz do melhor e do pior e vai se descobrindo ao longo do livro. Dona Maria do Patrocínio é conhecida como Doutora Patrocínio das Neves, Tia Patrocínio ou Titi. É uma tia muito religiosa, além de rica. Após a morte dos pais de Teodorico,
Dona Maria adota e lhe incentiva a cumprir o que a igreja pede, e também a seguir ela. Também te dá educação, tanto que manda para o internato e depois para estudar direito. Miss Mary é inglesa e amante de Raposão por pouco tempo. Eles vivem por um tempo, mas ele precisa deixá-la para trás para seguir rumo à Terra Santa. Por conta que o protagonista troca as embalagens acidentalmente, a tia acaba recebendo a embalagem de Mary e não a coroa de espinhos que o sobrinho havia mandado fazer. Adélia foi a primeira paixão de Raposão. Eles se conheceram quando Raposão, durante umas férias de faculdade de Direito, vai visitar a tia, em Lisboa. Teodorico, para agradar a tia, deixa Adélia de lado em função da rotina religiosa, e ela, brava com aquela situação, o abandona. Crispim é muito amigo de Raposão desde a escola. Futuramente, ele vai ser cunhado de Raposão após se apaixonar pela sua irmã. Enredo e resumo da obra. A história se desenvolve em um conflito entre duas personagens. A primeira é Dona Maria do Patrocínio das Neves, excessiva na riqueza e nas entregas aos ritos religiosos, chegando a ser nas tintas de S. de Queiroz, uma caricatura dos revoltos. Do outro lado, seu sobrinho Teodorico Raposo, narrador de suas próprias aventuras, órfão logo cedo, entregue a cuidar de sua tia, em Lisboa. Ele é enviado ao colégio interno e em seguida para Coimbra, para estudar. Ao voltar para a casa de sua tia em Lisboa, conhece Adélia, em que se torna sua amante, após de ter traído e abandonado por ela. Raposo tenta conhecer melhor sua tia, que envia a Paris. Ele consegue ser portador de intenções religiosas em Jerusalém, apesar de rejeitar o destino. Ele aceita a viagem, pensando nos romances que teria. No início de sua viagem, Titi faz amizade com Topsius, com um estudioso alemão em Malta. Em Alexandria, conhece Miss Mary, de quem se faz amante durante a curta estadia da cidade. Miss Mary entrega uma camisa para Titi, guardar em lembrança, que estaria sempre junto ao narrador personagem. Após chegarem à Palestina, Teodorico se interessa por uma vizinha de quarto casada, sem conseguirem a atenção desejada. Ele vai com um amigo historiador a uma casa de dançarinas. Logo depois, ambos seguem para Jerusalém. Teodorico se vê no meio de uma Páscoa cristã. Teodorico narra uma detalhada experiência, que não passava de sonho. Seu desinteresse só foi quebrado por um bilhar em uma suposta árvore de espinhos na qual teria sido feita a coroa de espinhos de Jesus. Teodorico pega a relíquia de Dona Patrocínio, que faria herdeiro universal. Entretanto, ele confundia a embalagem com a camiseta que recebeu de Miss Mary. Expulso da casa sem herança, ele passa a viver vivendo relíquias, apesar de prosperar em declínio com o tempo. Sua tia falece e deixa como herança apenas o óculos. Casou-se com a irmã de Coutrin, que conheceu no colégio interno e que ajudou a se erguer. Ele tornou-se pai, porém nunca conseguiu deixar de pensar ao erro que foi entregar a encomenda à sua tia. Clímax. Esse clímax acaba ocorrendo quando o protagonista troca as embalagens acidentalmente. A tia acaba recebendo a embalagem de Mary e não a coroa de espinhos que o sobrinho havia mandado fazer. Relações dos temas abordados na obra com dias atuais. Essa obra consegue nos mostrar bastante essa relação das questões religiosas, políticas e sociais, como, por exemplo, os esquemas de corrupção que são relatados, também como algumas religiões usam a fé de seus fiéis para manipulá-los e assim conseguir atingir seus objetivos. Conseguimos perceber um pouco disso em situações como infidelidade por parte de Teodorico com sua tia e também por Adélia com o Raposo. Relato da experiência adquirida com a execução do trabalho. Com a elaboração desse trabalho, a leitura da obra relíquia, conseguimos ter uma melhor percepção de como era aplicado o estilo literário romance realista do tempo em que se passa a obra. O que acontece é o retratamento da religião, o catolicismo e a monarquia no sistema colonial estavam em uma forma de decadência. Conseguimos assim aplicar os nossos conhecimentos e trabalhar melhor em grupo, na divisão de tarefa, otimização e responsabilidade. Opinião do grupo sobre a obra. Nós gostamos bastante do livro, não só por ser um clássico da literatura, mas também por nos cativar do início ao fim, dando-nos curiosidades sobre o que aconteceria com os personagens, principalmente com Raposão. Os temas abordados são muito interessantes, já que retratam de forma sarcástica as experiências que viveu.
No estilo literário e no romance realista é que podemos perceber a forma com que eles faziam críticas à sociedade portuguesa. A conclusão. Esse trabalho nos ajuda a concluir que a obra conseguiu representar aquilo que estava acontecendo em Portugal naquela época, que era uma crítica àquela sociedade e à religião, mas também consegue se relacionar muito bem com os dias atuais, já que algumas coisas que a obra critica podemos ver exemplos em nossa sociedade. E também conseguimos ter uma melhor visão de como o estilo literário romance realista era utilizado e interpretado.